Fala pessoal, beleza? Aqui é o Cauã, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa sexta aula de meteorologia e hoje a gente vai ter nossa segunda aula de altimetria, que a gente vai falar da diferença entre altura, altitude e nível de voo e sobre o ajuste do altímetro, como ajustar ele e quais são as funções de cada ajuste do altímetro. Então vamos começar aqui entendendo qual que é a diferença desses três elementos, que é altitude, altura e nível de voo, que tem uma diferença bem clara entre elas e que é importante a gente saber para a gente seguir nesse módulo de meteorologia. Bom, vamos começar com altura. Altura é a palavra mais comum aqui que a gente vê desde criança no nosso dia a dia, mas qual que é a definição real de altura? Altura é a distância vertical de um ponto, nesse caso do nosso avião, para um ponto exato que ele está passando. Então, por exemplo, eu tenho meu avião aqui. Qual que é o ponto que ele está passando? Essa elevação aqui, essa montanha. Então, a altura vai ser entre essa montanha e o avião. Essa é a minha altura que o avião está. Se o avião tivesse um pouco atrás, digamos aqui, qual que seria a altura? A gente vê o ponto que ele está passando, esse ponto aqui, e essa ia ser a nossa altura. Esse avião aqui, qual que é a altura dele? A gente pega o nível do mar, que é o ponto que ele está passando, até aqui, que é o avião. Então é a distância vertical do avião para o ponto exato que ele está passando. Agora a altitude. A altitude sempre lembre de nível do mar. Então é sempre a distância entre o avião e o nível médio do mar. Tá vendo aqui? Aqui a gente tem o avião e o nível médio do mar tá lá embaixo que está escrito MSL. Tá vendo? MSL é o nível do mar. Então vai ser a distância entre o avião e o nível médio do mar, aonde ele está passando. Lembrando que o nível médio do mar ele é o mesmo para todos os lugares. Então, a distância que o avião vai estar passando vai ser a altitude, quer dizer, que o avião vai passar, vai ser sempre entre o ponto do avião e o nível do mar. Isso se chama altitude. E agora, uma nova concepção aí para vocês é nível de voo. O que é o nível de voo? Lembra que o nível de voo vai ser uma altitude, só que é relacionada à pressão padrão. Lembra que a atmosfera vai ter uma pressão padrão de 1003 HPA? Para quê? Para padronizar, para ter nossa atmosfera padrão. Ou seja, vai ser um ajuste que é de 1013 HPA, que você vai pôr no altímetro, que é padrão. Ou seja, depois de um certo ponto, que a gente vai ver aqui, depois de um ponto, a gente tem que trocar da pressão local para a pressão padrão, que é 1013, como dá para ver aqui. E essa pressão de 1013 é para todas as aeronaves. Então, todas as aeronaves que passarem de um certo ponto vão ter que usar essa pressão de 1013 no altímetro. E, por exemplo, tá vendo que a pressão de 1013 está aqui? Ou seja, ela é fixa. E, por exemplo, a pressão do mar pode, já que ela está embaixo de 1013, ela está maior que 1013. Então, se aqui eu tenho 1013, que é a nossa pressão fixa de nível de voo, e o nível do mar está aqui embaixo, o nível do mar está provavelmente com 1015. Só que, muito bem, o nível do mar também pode estar aqui. Pode estar com 1010. Lembra que quando a gente sobe, a pressão cai. A pressão do nível médio do mar nunca é fixa. Sempre ela é diferente, porque existe variação de temperatura, de pressão, de densidade. Tudo isso vai afetar a nossa pressão. Então, a única coisa que é fixa é nossa pressão padrão, que é de 1013. O nível médio do mar não é fixo e vai mudar de pressão toda hora. Ou seja, a pressão padrão pode estar em cima ou embaixo do nível do mar. E essa pressão padrão só vai servir para facilitar a separação das aeronaves a partir de um certo ponto. Então, o nível de voo vai ser a altitude relacionada à pressão padrão. Então, é do avião até o 1013. A altitude é do avião até o nível médio do mar. Entenderam a diferença? Agora a gente vai ver o que é QNE, QFE e QNH. Bom, ajuste do altímetro. Lembra que o piloto sempre deverá ajustar o altímetro nas determinadas fases do voo, de modo que as indicações de altitude sempre estejam corretas, o que vai permitir nossa aeronave a manter uma separação segura entre os obstáculos e as demais aeronaves em voo. Ou seja, a gente ajusta o altímetro, lembra que o altímetro funciona a partir da pressão
Por isso a gente está falando de pressão aqui, pressão do ar. O altímetro vai captar a pressão do ar e vai indicar para a gente a nossa altitude. Então, tem duas correções. Esse a gente chama correção de altímetro. Tem dois ajustes ou correções principais e dois que não são tão usados assim. Então tem que focar nesses dois aqui. Bom, QNH. QNH é a indicação de altitude em relação ao nível médio do mar. Ou seja, QNH vai ser isso aqui. QNH, altitude. Então, avião, nível médio do mar, QNH, altitude. E quando que a gente vai usar o QNH? Nas fases de decolagem, aproximação e pouso. Ou seja, quando a gente está perto do solo, perto de um aeroporto, iniciando a decolagem, pousando. E quando no solo, que é no chão, com o altímetro ajustado em QNH, esse informará a altitude do aeródromo. Então, o QNH vai servir com precisão para indicar a altitude do aeródromo, tanto de pouso como de decolagem. Por exemplo, eu vou decolar de São Paulo e hoje minha pressão em São Paulo está de 1010 HPA. Então, eu vou lá no meu altímetro, lembra que o altímetro tem uma janelinha aqui de pressão, aqui vão estar meus ponteiros e meus números, 1, 2, 3, 4. A gente vai ajustar nessa janela aqui, que é a janela de Kossmann, a pressão de 1010. A gente ajusta 1010 e a gente vai ter ajustado o QNH. Quem passa para a gente o QNH? A torre de controle ou uma informação do aeródromo. Ou seja, antes do voo, antes de acionar o motor, a gente vai ter que perguntar para a torre, ou ela vai dar para a gente o valor do QNH e a gente vai ajustar no altímetro para ter a altitude correta do aeródromo. E lembra que esse valor sempre muda todo dia. É uma pressão diferente, então nunca vai ser a mesma. Sempre vai mudar, óbvio que em certos casos, por 2 dias seguidos pode estar a mesma pressão, mas é totalmente normal e comum de mudar todos os dias e todas as horas também pode ter uma alteração de pressão. Então, a gente usa esse QNH para a gente sempre ter a precisão da altitude do aeródromo e não causar nenhum acidente. QNE. QNE é o contrário de QNH. QNE vai ser o ajuste padrão. Então, QNH vai indicar em relação ao nível médio do mar e o QNE vai considerar a altitude do ajuste padrão. Então, QNE vai ser isso aqui, do avião até 1013, que é a pressão padrão. Isso é o ajuste QNE. Então, como que eu faço para ajustar meu QNE? Só colocar 1013. Quando eu coloco 1013, que é a minha pressão padrão, 1013.2, eu já estou em QNE. Se eu coloco a pressão do meu aeródromo, 1010, como eu dei por exemplo, a gente está em QNH. Então, essa é a diferença entre QNE e QNH. E quando ajustado em QNE, o altímetro vai informar a altitude em nível de voo, como eu falei aqui. Exemplo, FL 065. O que é FL? FL é igual Flight Level, nível de voo. 065, o que significa? 6.500 pés. E, devido a erros de pressão e temperatura, essa altitude poderá não coincidir com a altitude verdadeira, que foi o que eu falei. Isso aqui é a altitude verdadeira, QNH, a real da pressão. E, como na atmosfera existem erros de pressão e de temperatura, sempre muda, esses valores são inconstantes, então a altitude do QNE quase nunca vai coincidir com a altitude verdadeira. E ela vai ser utilizada para facilitar e dar um padrão para as aeronaves para que todas sejam separadas de forma segura. Ou seja, por exemplo, se eu estou acima de 7.000 pés, eu quase raramente vou ter um obstáculo, por exemplo, uma montanha, um prédio, obviamente eu não vou ter. Então, é que foi criado um padrão para a torre de controle conseguir vigiar todas as aeronaves de um mesmo padrão. Então, todas as aeronaves vão estar ajustadas em 1013, em QNE, ou seja, se eu subir 2.000 pés e a outra aeronave subir 3.000 pés, a torre vai conseguir ver certinho a diferença de altitude entre as duas. Porque caso eu esteja em QNH, lembra que o QNH tem a ver com o terreno, com a elevação. Então, por exemplo, se uma aeronave está passando aqui e o nível médio do mar está a 1013, por exemplo, desculpa, vamos para 1010. E tem outra aeronave passando aqui, só que a elevação ao nível médio do mar está 1007. Elas vão estar diferentes.
Ou seja, essas altitudes não vão ser iguais. Então a torre de controle vai ter dificuldade de saber onde que elas estão e qual altitude exatamente elas estão. Por isso que foi criado um padrão para a gente saber exatamente aqui a diferença. Ó, se a gente segue uma mesma linha, que é a linha de 1013, que é o QNE, pressão padrão, por exemplo, vai ter uma aeronave aqui, aeronave 1, aeronave 1, aeronave 2, aeronave 3. Todas elas vão estar com o altímetro setado nessa altitude. Então, uma aeronave vai estar a 1000 pés, outra aeronave vai estar a 3000 pés e outra aeronave vai estar a 5000 pés. Só que elas estão ajustadas na mesma altitude. Então, nossa torre de controle vai ver que uma está a 1000 pés, outra está a 3000 pés e outra está a 5000 pés, sem causar divergência. Então, se elas estivessem ajustadas em QNH, a gente ia depender do nível médio do mar. E o nível médio do mar pode estar diferente em diferentes locais, por variação de pressão e de temperatura. Então, se estivesse ajustado em QNH, eles não teriam o mesmo lugar. Uma estaria ajustada aqui, uma estaria ajustada aqui, outra estaria ajustada aqui. Essas linhas que eu faço é basicamente pressão. Uma, o nível médio do mar pode estar a 1010 de pressão, outra a 1008, outra a 1007. Então, por isso que é importante a gente usar o QNE também. Falando de QFE. QFE é o ajuste a zero. Ou seja, quando eu coloco QFE, a pressão barométrica é reduzida ao nível médio da pista. Ou seja, coloquei o QFE, meu altímetro marcou zero. Ou seja, QFE é o ajuste a zero. Se eu quero que meu altímetro fique zero, eu coloco a pressão que é passada e ajusto no altímetro e fará com que indique zero. E o QFF é uma pressão que leva em conta erros e variação de temperatura, só que é naquele exato momento. Então, ele não é usado na aviação, ele é só usado em ramos mais específicos e em meteorologia, nos ramos e nas estações meteorológicas. Então, é uma pressão média do nível do mar que leva em conta os erros atuais de variação da atmosfera e que vai depender de cálculos aí e de instrumentos e de coisas especificadas que não vão entrar ao caso, é só por informação. Bom, aqui é literalmente o desenho que mostra tudo isso que eu falei. Então, Recife, Fortaleza. Vou decolar de Recife, vou para Fortaleza. Recife, o QNH é de 1016. Tá vendo que aqui está de 1016? Então, o que eu vou fazer? Ajustar 1016 na decolagem, eu vou ajustar 1016 no altímetro. A altitude de transição, o que é a altitude de transição? Troca de QNH para QNE. Então, eu vou trocar o meu QNH para o QNE, que é 1013. Então, passei da altitude de transição, automaticamente vou trocar para 1013. Voo em cruzeiro. No voo de cruzeiro em rota, acima da altitude de transição, o altímetro deve estar ajustado em QNE. Sempre o voo em cruzeiro em rota vai ser sempre QNE, porque eu estou mais alto, então eu tenho que ajustar para QNE. Minha descida, mesma coisa, troco de QNE para QNH. Na minha subida, eu vou trocar de QNH para QNE e na descida, eu vou trocar de QNE para QNH. Só que essa troca do QNE para QNH vai ser no nível de transição. Nível de transição, eu vou trocar de 1013 para 1009. Por que 1009? Porque o ajuste de Fortaleza está falando aqui 1009. Ou seja, altitude de transição. QNH para QNE. Por que altitude? Porque aqui até esse ponto traçado vermelho vai ser uma altitude. Acima dessa altitude vai ser um nível de voo. Por isso que aqui é nível de transição, porque eu estava em um nível de voo e vou para uma altitude. Aqui eu estava numa altitude e fui para um nível de voo. Então, altitude é QNH, nível de voo é QNE. Tem que lembrar bem essa regrinha. No voo em rota, a gente está sempre em QNE. Ó, tá vendo aqui?
Aqui embaixo, QNH, porque eu decolei e preciso estar com o ajuste do meu aeroporto, que é de 1016, como está nessa rodinha aqui. Passei da altitude de transição, QNE, ajusto 1013 no meu altímetro. Chegando na minha descida, eu coloco, depois que eu passar do nível de transição, que vai estar em cartas aeronáuticas, TA é Transition Altitude, que é a altitude de transição, e vai estar sempre em cartas aeronáuticas. Por exemplo, carta de saída padrão de Recife. Então, saí de Recife, eu vejo que a minha altitude de transição é 4.000 pés, como está escrito aqui. Então, quando eu estiver a 4.000 pés, eu vou trocar de 1016 para 1013. Então, antes do acionamento dos motores, eu tenho que ajustar meu altímetro a 1016 na janela de ajuste. Durante a subida, eu vou cruzar a altitude de transição, que está aqui, e colocar a pressão padrão QNE, que é de 1013. E na descida, a mesma coisa. Quando eu cruzar o nível de transição, eu vou trocar de QNE para QNH. QNH, a torre de Fortaleza vai me indicar, e a carta também. Aqui, a carta de Fortaleza vai estar marcando o nível de transição, que a gente não tem essa carta, mas vai ter outra carta, que vai falar que é 1009, que é para, no nível de transição, eu trocar de 1013 para 1009, para indicar a pressão em Fortaleza e eu não ter erro de altímetro e acidentes. Porque se eu chegar em Fortaleza aqui com uma pressão que não é atual, eu posso ter variação de altitude e posso colidir com um obstáculo. Então, essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado e entendido esses conceitos muito importantes. Se não tiver entendido, volte na aula ou pergunte aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e tchau!